Se você está estudando para Enem ou para vestibulares e quer assinar uma plataforma, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais plataformas eu assinaria caso eu quisesse passar em medicina ou em algum curso concorrido em uma universidade federal como a que eu faço, a UNB. Então eu vou me apresentar brevemente para vocês. Eu sou estudante do segundo semestre de medicina da UNB. Eu passei na UFMG e também na UFO pelo vestibular tradicional deles e na UFMG pelo Enem. Eu gostaria de passar algumas dicas de um estudante que passou 2 anos depois do ensino médio fazendo cursinhos online, passar essa experiência para vocês para que vocês possam escolher o melhor curso possível de acordo com as suas características de estudante. Vale dizer que eu queria fazer uma separação antes de começar esse vídeo, de cursinho online e plataforma online. Eu vou falar aqui especificamente de plataformas online. E o que eu considero ser uma plataforma online propriamente dita? É aquela plataforma com aulas gravadas, com exercícios bem definidos e etc. Já um cursinho online é como o que eu falei em outro vídeo, que é o cursinho do Poliedro, que você ali tem professores ao vivo, aulas síncronas, em que o professor vai passar uma lista de exercícios após aquela aula ao vivo e vai ter aquele contato mais direto com o professor. Na plataforma online é um pouco solo e você tem que ir se adaptando sozinho e, querendo ou não, tem que ter uma disciplina muito grande para conseguir gerir bem esse tempo em uma plataforma online. Então, sem mais enrolação, eu vou começar a falar sobre essas plataformas. E a primeira plataforma que eu queria falar é a plataforma do Ferreto. A plataforma do Ferreto, na minha opinião, é uma das melhores que você pode assinar, porque tem professores muito didáticos. Lá tem o próprio Ferreto. O Ferreto, ele é um dos maiores professores de matemática da internet. Eu comecei a assinar essa plataforma no segundo ano do ensino médio e passei ali pelo primeiro ano de cursinho e pelo segundo ano também, alguns meses ali, principalmente antes da prova discursiva da UFO, para fazer o curso de discursiva dele. Então foi bem importante esse período. Tudo que a plataforma passou foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei. Mas tem alguns defeitos. Por exemplo, eu me senti um pouco solto, e isso não é culpa deles, isso é mais culpa do sistema de plataformas. Por quê? Porque você não vai ter aquele contato direto com professores. Então, se tivesse uma monitoria, algo assim como tinha antes, ajudaria muito. Mas eles colocaram um sistema de comunidade em que você pode colocar sua dúvida e outros alunos vão tirar. Então, essa é a minha visão sobre a plataforma do Ferreto. E vale dizer que tem outras qualidades. Por exemplo, tem professores como o Landim, que é um excelente professor de biologia. Parecia que eu estava lendo o texto do livro após eu assistir uma aula dele. Então, valia muito a pena assistir às aulas. A gente tem um professor de física, o Boro, que é o maior professor de física de toda a internet, pelo menos na minha opinião. Eu curto muito as aulas do Boro, então vale muito a pena você assinar a plataforma do Ferreto. E por último, que eu queria elogiar deles é em relação a Thaís Formaggio. A Thaís Formaggio me deu aula no Poliedro, e quando ela foi para a plataforma do professor Ferreto, eu fiquei muito feliz, porque ela é uma excelente professora, ela me ajudou muito. É claro que no cursinho do Poliedro ela falava sobre geografia física, enquanto na plataforma do Ferreto ela dá aula de atualidades, mas de qualquer forma ela é uma excelente professora. Eu acho que ela foi a melhor professora de geografia que eu já tive em toda a minha vida. Ela é formada na Unicamp, então ela é super competente e vai ajudar muito você que está se preparando aí para o Enem ou para o vestibular tradicional da UNB. Tem outro professor que eu, assim, não gosto muito da didática, mas ele é bom também. E o que eu faria por fora é assistir às aulas do professor Igor da Química. Tem várias aulas do YouTube, ele me ajudou muito pro vestibular da UNB. Parecia que, cara, ele é o melhor professor de química que eu acho de toda a internet, e é gratuito no YouTube, você pode assistir. Então compensa muito você ter esse contato com as aulas teóricas do professor Igor da Química e fazendo os exercícios lá na plataforma do Ferreto, se assim você preferir. E eu também gostaria de falar que se você fosse preparar especificamente para o vestibular da UNB, quanto à teoria, vai estar bem legal. Só vai ter alguns problemas quanto a artes, música e teatro, porque lá na plataforma não vai ter, não é algo comum de se cobrar em outros lugares do país. Então, eu recomendo você assinar a minha plataforma, que é uma plataforma de exercícios específicos para o vestibular da UNB. Então, você pode olhar lá a teoria no Ferreto e depois
assim, tentar contextualizar um pouco mais com exercícios da UNB e olhar as minhas resoluções, é o primeiro link aqui da descrição e também é o primeiro link lá da bio do meu Instagram. Então espero que você fique contente com as aulas que eu estou disponibilizando lá. E também deixa o like aqui e se inscreva nesse canal, porque vai ter muito conteúdo sobre plataformas de estudo, sobre métodos de estudo e sobre a minha rotina na Universidade de Brasília, a UNB. Passando para o segundo cursinho, foi o cursinho do Se Liga. Antigamente ele era chamado de Se Liga Nessa História, e eu assinei ele durante um ano, mais ou menos, e o que eu senti é que ele não é tão forte em exatas, mas ele é muito forte em humanas. Então, se você tem dificuldade em humanas, ou se você quer se aprofundar até por curiosidade em humanas, é bem legal de assistir o curso deles. Se você quer se aprofundar em humanas, vale muito a pena você assinar o curso deles, porque eles têm aulas ali de filosofia, história bem aprofundadas. Foi uma plataforma que começou sendo de humanas e depois se tornou de tudo, então eu acho que vale bem a pena se você tiver esse interesse de focar mais nessa área de humanidades. Só que para exatas eu não sei se é tão boa quanto a do Ferreto, por exemplo. E tem até um professor, que é o professor Daniel, de filosofia de lá da plataforma do Se Liga, que ele é professor da Universidade de Brasília, professor de História. Então é um professor muito competente que vai estar te ajudando aí a ter uma nota melhor em algum vestibular, fora as aulas de literatura também, que eram excelentes nessa plataforma. Então, os pontos positivos dessa plataforma são humanas, enquanto exatas não é tão bom quanto o do Ferreto, por exemplo. No entanto, uma das coisas que eu continuei utilizando dessa plataforma foi a correção de redação. Eles tinham uma parceria quando eu entrei, que era a parceria com a Imagine Redação. E, querendo ou não, ela me ajudou muito a aprimorar meu texto, porque eu fazia redações quase diárias, semanais, lá para a plataforma deles. Então você compra os créditos de correção e eles vão corrigir. Você pode colocar se é carta, se é texto dissertativo argumentativo. Geralmente eu só fazia dissertativo argumentativo. Então, eles vão dar uma nota ali parecida com a nota do Enem, de acordo com as suas competências e suas habilidades. Eu não sei se de fato é a melhor plataforma de redação para você melhorar a sua nota. Por quê? Porque eu estava tirando muito 960, 960, 960, só que quando eu cheguei lá na prova do Enem, eu tirei 920, quando eu só utilizei eles. E já quando eu entrei no poliedro, eu passei a fazer apenas uma redação por semana, e eu não fiquei naquela neura de fazer uma redação por dia, como eu fiz no outro ano, e eu saí de uma nota de 920 para 980 na redação do Enem. Então, eu acredito que você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque às vezes a plataforma, ela vai te dar uma nota ali ok, que você está achando que você está super bem, mas quando chegar lá no dia da prova, você não vai estar tão bem quanto você achava que estaria. E é melhor uma que abaixa a sua nota e, na vida real, você tira uma nota maior do que você esperava ali no cursinho. No poliedro, dificilmente eu tirava mais que 920, e no Enem, de verdade, eu tirei 980, enquanto na outra plataforma eu sempre tirava 960 e tirei 920. Então aí você tem que ver qual que vai compensar mais para o seu estilo de estudo e como você quer ser cobrado em relação à prova de verdade e em relação ao cursinho. Agora eu vou falar de uma das plataformas mais famosas que a gente tem. E vale dizer o seguinte: quando eu comecei a utilizar o Descomplica foi há muito tempo atrás, então eu estava no 9º ano do ensino fundamental. Então eu acredito que muita coisa melhorou, mudou, só que na época que eu utilizei era muito desorganizada, eram muitas aulas ao vivo e acabava que não era tão assim certinho. Já no meu canal do YouTube tem muita coisa boa, tem aulas também da plataforma no canal do YouTube, que são aulas mais sérias, não é tão de brincadeirinha como o povo fica falando, mas eu acredito que não é uma plataforma tão boa quanto outras que você pode achar aí no mercado, principalmente para quem está se preparando para o Enem. Então, eu não assinaria o Descomplica, mas vale a pena você assistir os vídeos deles do YouTube, aqueles quer que desenhe, ou até para revisão. Você pode assinar também, é tranquilo assim, não é uma plataforma tão ruim, mas para o meu estilo de estudo eu preferiria comprar a plataforma do Ferreto ainda, mesmo eu não tendo cupom de desconto nem nada, porque realmente foi uma plataforma que eu gostei bastante de usar durante a minha preparação.
Teve outra plataforma que eu utilizei durante a pandemia, que foi o Estude. O Estude ele liberou para as pessoas que estavam precisando ali ter um acesso à plataforma de graça. E eu achava que era uma plataforma boa, mas comigo travava muito, não sei se era só comigo. Então o Estude é uma boa plataforma, tem vídeos resolvidos dos exercícios, mas eu nunca me adaptei tanto assim quanto eu me adaptei a outras plataformas. Então eu não curtia tanto, mas pode ser que você goste e para você seja uma boa. Eles têm uma padronização de colocar um quadro preto ali e tal, e é legal essa padronização de todos os professores seguirem a mesma linha, mas para mim não foi algo que fez tanta diferença. Porém, o próprio professor Igor da Química, que eu indiquei no início do vídeo, ele era do Estude, ficou famoso por ser do Estude. Então, vai depender ali de como você quer assistir às aulas, da didática dos professores, e que vai muito, assim, do seu pessoal, né? De como você curte mais uma plataforma. Se é com quadro preto, se é com quadro branco, se é com material digital, mas o importante é você realmente fixar aquele conteúdo. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco dos cursinhos que tem aqui em Brasília. Eu tive que alterar algumas coisas nesse vídeo, por isso que eu até troquei de camisa, mas a gente vai sair um pouco daquela esfera do Enem e entrar mais para o vestibular e para o PAS. E quais são eles? A gente tem a Kolbe Vestibulares e o Guia do PAS. Vou falar sobre a Kolbe. A Kolbe é o seguinte, eles são um cursinho novo, ou seja, tem mais ou menos 1 ano de existência. E o que acontece? A plataforma deles ainda não está 100% completa. Ou seja, tem algumas coisas lá que estão ok, você pode até olhar, eu fiz um vídeo aí de revisão na própria plataforma deles, fazendo um tour pela plataforma para entender como é que é, para entender se vale realmente a pena para você assinar esse curso, mas de modo geral é isso. Então, você tem que ver o que você prefere. Por exemplo, lá ainda aquele banco de questões que era para ter, assim, mais ou menos, ainda não tem. Ou seja, não tem como você se metrificar em relação a outros alunos, por exemplo, porque não tem como marcar as questões. Mas tem resolução de questões, eu acho que é de 2017 e de 2023, mais ou menos, que tem lá na plataforma deles, e tem aulas também. Aquelas aulas que tem, elas são, por exemplo, de termologia e óptica. São aulas para o PAS 2, só que como são para o PAS 2, aproveita também para o vestibular, porque é mais ou menos parecido. Então, essa plataforma tem essas especificidades, ainda precisa ganhar um pouco mais de robustez, mas talvez pelo preço, vale a pena para você que quer aí focar no vestibular da UNB ou para o PAS. Já o Guia do PAS. O Guia do PAS, eu vou ser mais sincero aqui, eles são uma plataforma muito mais robusta do que a Kolbe. Porque o que acontece? Ele já tem 5 anos de existência. Ou seja, eles já descobriram muito o que dá errado e o que dá certo. Então, ele já tem mais ou menos ali o caminho das pedras. Porém, o que eu falo para vocês é o seguinte, vocês têm que olhar também o custo-benefício para você. O valor da plataforma deles é um pouco mais caro, não é como o cursinho presencial ou como o poliedro, né? É uns R$ 110 mais ou menos. E você vai ter acesso, aí sim, a banco de questões, a questões resolvidas, a aulas de professores, você vai ter também a apostila do guia, que é bem interessante, até o Colégio Militar Tiradentes adotou essa apostila para ajudar os alunos a passarem na UNB ou em alguma outra instituição. Mas assim, eu não trabalho para eles, então o que eu vejo é que às vezes eles prometem algo e acabam esquecendo, né, deixando de lado, como eles já tinham me prometido em fazer post em conjunto, só que nunca deu certo. Assim, eu gosto deles, eu acho que é uma plataforma bem interessante, creio eu que começou como eu comecei, 3 amigos ali começaram a fazer resoluções para o canal do YouTube do Guia, e foi crescendo, crescendo, e se tornou o que o Guia é hoje, né? Eu fui, até tem um vídeo meu que eu fui lá no Cine Brasília, e aí eu conheci o Fredão, eu assisti toda a palestra deles, e eu vi o quão grande era a estrutura. Ou seja, eles conseguiram fazer uma parceria com o governo do Distrito Federal. Então isso aí foi bem interessante. Então, em termos de PAS, o UNB, eles realmente são muito grandes.
Claro que não é porque você vai assinar o guia que você vai ser aprovado, não é porque você vai assinar a Kolbe que você vai ser aprovado, não é porque você vai assinar as minhas questões resolvidas que você vai ser aprovado, porque depende muito se você tem ali uma cota, se você não tem, se você teve boas condições de estudo, por exemplo, se você estudou em um colégio muito bom, como o Pódio, Olimpo, etc. Ou se durante o ensino médio você se dedicou mesmo. Eu conheço gente que estudou em colégios particulares não tão bons, mas tiveram um resultado assim estrondoso no vestibular tradicional, ou gente que estudou em colégios considerados públicos e passou pela ampla concorrência. Então depende muito de como você vai estudar, com quem você vai estudar, se você vai aproveitar todas essas oportunidades ou não. Vai depender muito da pessoa, do seu estilo de estudo, se você prefere estudar sozinho, em casa, concentrado, se você precisa ver outra pessoa ali no cursinho presencial, que pode acontecer também, tem gente que precisa dessa visualização de pessoas, né, no cursinho presencial, mas aí fica a critério de vocês. Essas foram as minhas avaliações dos cursinhos. Todos os cursinhos que eu falei aqui, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Tem gente que, por exemplo, não gosta do Ferreiro porque acha ele lento, já eu gosto bastante. Então, vai do seu critério. Veja algumas aulas do YouTube desses professores, vejam se realmente você se adapta à didática deles, e é basicamente isso. Antes de acabar o vídeo, eu queria fazer outra indicação, que é o canal do professor Gabs. O professor Gabs, ele é mais focado para vestibulares paulistas, mas se você tiver alguma dúvida ali de matemática, de física, e tiver exercícios parecidos entre o vestibular da UNB com a Unesp, a Unicamp, a Unifesp, etc., você pode estar assistindo o canal dele e vai ajudar muito. Ele faz lives, assim como o professor Igor da Química, que eu citei anteriormente, então vale muito a pena dar uma olhada. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau!